Alguém vai fazer cirurgia amanhã? Alguma dúvida? O senhor tem? Não? Alguma dúvida? Não? Ok. Alguém é novo na casa? Ok. Sejam bem-vindas. Primeira vez que você vem? Não. Ok. Você já viu? Eu lembro de você, você assistiu. Ok. Vocês são a primeira vez que vocês vêm? Então sejam bem-vindas. A casa está há 26 anos que a casa está aberta, né? E nós temos várias tarefas aqui. Se qualquer dúvida que vocês tenham na recepção, tem os dias e os horários. Nós temos curso, psicografia, a cirurgia, né, espiritual, as palestras, desobsessão, temos algum atendimento fraterno, temos algumas tarefas aqui na casa. Qualquer dúvida, a recepção orienta melhor vocês, tá bom? Espero que vocês continuem conosco aqui, tá bom? Bom, então vamos começando com a nossa prece e vamos nos sentando da melhor forma possível e vamos nos ligando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre querido, com as equipes espirituais responsáveis por os cursos, palestras e tratamentos desta casa bendita, que nos dá a oportunidade da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Permita, Jesus, que estejamos todos com os nossos corações e mentes abertos para o entendimento da tarde e que eu também possa dar o meu melhor. Que assim seja, graças a Deus. Ok. Hoje nós vamos falar de um tema sobre renovação e confiança. E aí vocês vão perguntar por que tem uma águia aqui, né? Alguém sabe as características da vida da águia? Ninguém? Você não conta, ok. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida da águia, onde nós podemos nos identificar com muitas situações. E esse tema, renovação e confiança, ele é muito falado na doutrina espírita. Muitas mensagens nós temos ali da Joana de Ângeles, Divaldo, Chico Xavier, Emmanuel, né, através do Chico, que é sempre um convite para que nós possamos ascender, né? E independente da doutrina espírita, nos evangelhos nós temos muito esses dois temas aqui, que são muito falados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aí vocês podem estar me perguntando por que tem a águia, né? Então a gente vai, no decorrer da nossa reflexão aqui, nós vamos estudando por que tem a águia. Aliás, a águia, bom, aqui eu vou falar. Aqui eu escolhi um versículo da primeira carta de Paulo aos Romanos, onde ele fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei, isso daqui está no Novo Testamento, que é a primeira carta de Paulo aos Romanos. Mas no Antigo Testamento tem muitas alegorias também, muitas passagens que precisamos interpretar, principalmente o Antigo Testamento. Ele necessita de muita interpretação das coisas que são faladas ali. E justamente a águia, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um texto de Isaías, que foi um profeta que viveu aí 8 séculos antes de Cristo, e ele é tido como um profeta que fez as profecias messiânicas, ou seja, ele foi um dos que mais falou sobre a vinda do Messias. E tem um trecho que ele escreveu, que eu vou ler aqui para vocês. O grifado é meu, tá? O negrito é meu. Então, em Isaías está escrito o seguinte: povo de Israel, por que você se queixa dizendo, Senhor, não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam.
Então foi esse o texto aqui que cita, um dos, né, que cita a águia, que aí nós vamos então conversar a respeito disso. E vocês veem aqui que aqui, ó, confiança e renovação, né, porque está dando novas forças, sempre novas forças. Então a águia, como nós sabemos, ela é uma ave imponente, uma ave majestosa, né, já visto a primeiro slide ali, que é tão bonita que é essa ave, né? E ela é um simbolismo muito grande que ela tem. Eu vou até ler para vocês algum trecho, porque é tanta simbologia que ela apresenta, que eu nem conseguiria falar todas ao mesmo tempo. Então, fala o seguinte, para muitas culturas e crenças espiritualistas, ela é considerada um bom augúrio, representando proteção, sabedoria, abundância, força, espiritualidade, coragem, paciência para as mudanças e transformações da vida. Ela nos inspira a sermos corajosos e ir além dos limites. Assim, no cristianismo, na alquimia, na civilização asteca, na maçonaria, no hinduísmo, em Roma, no Egito, na Grécia e na Pérsia, a águia tem um simbolismo e uma conexão muito forte com o alto, com os deuses, com os astros e os elementos naturais como o fogo. Então não é à toa que a águia é muitas vezes citada, principalmente no Velho Testamento. E também não é à toa que ela é considerada, e ela é o símbolo dos Estados Unidos, né? Embora haja controvérsias, né? Mas é um país, é uma potência, a gente sabe disso, né? E tanto que em 1782, quando ela se desligou da Inglaterra, então foi escolhida a águia, que em inglês é a bald eagle, que é a águia careca, que é essa águia que eu pus para vocês, que ela tem a cabecinha branca, escolhida como sendo o símbolo dos Estados Unidos. Então, não é à toa que ela também foi escolhida por todas as características que ela tem, né? E além de Isaías, como eu falei, falado em Jó, em Salomão, em Deuteronômio, em Levítico, enfim, vários profetas falaram sobre a águia no Antigo Testamento. Então, agora vamos discorrer sobre a vida dela. Então, algumas características da vida dela. Então, vamos lá. A águia voa alto. Então, o que nós sabemos? Que ela, por ser uma ave enorme, ela não foi criada para rastejar. Então, ela não voa abaixo, né? Como a gente às vezes costuma usar no popular. Ela foi feita justamente para alçar grandes altitudes. Justamente para ela poder ascender, até por conta do peso dela e do tamanho que ela tem. E aí, cada característica que eu vou falando dela, eu vou trazendo isso para nós, como nós podemos nos identificar com ela, levando em consideração que a águia é uma ave de rapina, ela caça a sua presa, coisa que nós normalmente não fazemos, né? Embora podemos fazer de outra forma, mas de uma forma geral nós não fazemos isso. Então, temos que levar em consideração as coisas que nós vamos fazer analogia com a águia, obviamente, né? Então, dessa mesma forma que ela foi feita para ascender, nós também fomos criados para a ascensão. Então, eu vou colocar aqui para vocês um slide que ele é bem interessante para os alunos que estão aqui, com certeza já viram esse slide. Então, é um quadro de evolução espiritual, que nada mais é do que uma ascensão. Nós todos começamos aqui no animalismo e vamos para a angelitude. Isso daqui é se nós podemos falar que nós temos um destino que esteja fixado, é esse daqui. Tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o nosso destino, quem faz somos nós, não é? Mas, de qualquer forma, eu chegar aqui. Esse patamar aqui, essa graduação, melhor dizendo, aí é que vai depender de cada um de nós, não é? Então, mas isso daqui é um destino que nos está fadado, a chegarmos à angelitude. Então, vocês vejam, aqui, olha, vocês veem que está ficando de laranjinha, vai ficando azul. Sucessivas encarnações, progressão infinita e nunca retroativa. Então, a setinha é só para cá, não tem uma setinha para lá. Então, assim como a águia, nós também estamos sempre em ascensão. Nós somos criados para voar alto, né? Então, aqui, ó, o laranja, o que significa? Materialidade,
influência da lei de causa e efeito, a ignorância, no sentido de ignorar, né? A irresponsabilidade, o empirismo e o instinto. Então vejam, quando nós somos criados, todos simples e ignorantes, nós partimos daqui. Então nós tínhamos tudo isso daqui, que era o que tinha na nossa vida, era o que nós, como nós somos criados. Então nós não tínhamos ainda a responsabilidade, que aí começa a entrar o azulzinho, olha. Aí começa, vocês vão vendo que vai fazendo um contraponto. A espiritualidade, influência da lei do amor, o conhecimento, né, aqui em contraponto com a ignorância, a responsabilidade, a sabedoria, em contraponto com o empirismo. O que é o empirismo? É fazer por fazer, vamos ver no que dá. Então, quando nós somos criados, a gente fazia por fazer, porque não sabíamos, não tínhamos a responsabilidade, não tínhamos ainda o livre-arbítrio, não tínhamos ainda a consciência. E depois, por fim, a razão, porque nós só tínhamos o instinto. Então, aqui, nós só temos instinto de conservação, por exemplo. Então, quando fomos criados, nós éramos de um jeito. Hoje, nós já estamos caminhando. Aonde nós estamos? A gente costuma falar, né, Adriana, que estamos no 5, né, mais ou menos? Eu acho que está muito bom se estivermos no 5 já. Estava pensando nisso, quando você vai que então, mas estamos em algum lugar. Cada um, exato, mas é o que eu ia falar. Eu acredito que nós, enquanto aqui, encarnados no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, talvez estejamos aqui por volta dos 5, porque estamos ainda, somos muito materialistas ainda temos irresponsabilidade sobre os nossos atos, mas já estamos a caminho de. Então, assim como a águia, nós vamos ascender a evolução e vamos então voar alto, né? Como é a expressão aqui uma característica da águia. A outra, a acuidade visual da águia. A águia ela tem uma acuidade visual muito grande. Ela, com um ligeiro movimento da cabeça, ela consegue perceber 360 graus. Coisa que, obviamente, nós não conseguimos. A gente tem 180 na horizontal e 150 na vertical, graus, né? Então, nós não conseguimos ter essa acuidade visual que ela tem. Mas o que significa isso? Que ela está sempre procurando o melhor caminho, a melhor forma de atingir o seu objetivo, porque ela está atenta a tudo. Então, ela está sempre de olho, não é à toa que também existe um ditado que a pessoa tem um olho de águia, porque sabe que a águia tem uma visão muito aclarada. Então, trazendo isso para nós? Que nós não podemos olhar só para o nosso próprio umbigo, que é o que normalmente nós fazemos, né? Assim, eu quero saber de mim e dos meus. Os outros, se eu tiver tempo, se eu tiver chance, se eu tiver dinheiro, quando eu me aposentar, quando meus netos crescerem, aí eu vou fazer alguma coisa. Então, isso daqui que está relacionado com a acuidade visual da águia. Porque nós temos que ter uma visão ampla, uma visão aclarada. Nós não podemos ficar igual o cabresto do cavalo, né, que tem aquele tapa-olho, que é justamente para ele não se desviar da atenção. Ele, né, usa aquilo para ele não se assustar, para ele não fugir, enfim, para ele ter uma direção certa. Então, isso daqui também denota foco, também porque ela tem uma amplitude muito grande da visão, e nós, quando conseguirmos ter essa amplitude visual, não literalmente, obviamente, nós teremos mais condições de poder entender as coisas que nos acontecem, escolhermos os melhores caminhos e, por tabela, errarmos menos. Ok, mas eu escolhi e errei. Não tem problema, mas pelo menos eu consegui ter uma noção e achei que naquela hora, para aquele determinado momento, aquela escolha foi adequada. Mas não deu certo? Não tem problema. Pelo menos você sabe que aquilo você não vai repetir de novo, você vai voltar e fazer outro caminho, né? E para isso a gente tem que ter uma acuidade visual maior, né? Aqui, ó, a águia, ela sempre voa acima das tempestades. Esse daqui é muito interessante, porque ela tem uma envergadura de quase 2 metros, então não é pouco, né? Para o tamanho do corpo dela, ela é muito pesada, né? E ela voa a quase 90 km por hora. Então, quando ela vê que tem uma tempestade, ao invés dela ficar embaixo da chuva se molhando,
que ela faz? Ela atravessa as nuvens escuras e alcança o sol. Alcança o céu limpo, porque nós sabemos que acima das nuvens o céu está brilhando, o sol está brilhando, não é? Então, trazendo isso para nós da mesma forma. Quantos de nós ficamos, com os desafios que a vida nos apresenta, nós ficamos ali tomando a chuva, e ficamos molhados, e ficamos paralisados, e ficamos nos lamentando, e podemos pegar uma bela de uma gripe, inclusive, não é? Porque assim, tá chovendo na minha cabeça e eu vou ficar aqui porque está chovendo. Então, o que nós precisamos fazer? Atravessar a tempestade e subir para um patamar superior. Claro, subir, só pode ser, né, subir um patamar, né? Que na realidade nós podemos ter uma visão mais aclarada, aliado com a visão ampla da águia, né? E aí a gente acaba vendo isso como uma forma de mudar o seu ponto de vista. Nós, inclusive, já falamos aqui, tivemos uma palestra sobre o ponto de vista. Nós temos que nos afastar do problema para que nós possamos ter uma melhor visão de como nós estamos agindo. Porque se nós estamos dentro da tempestade, que está chovendo na nossa cabeça, a gente vai ficar mais preocupado com a chuva, que está molhando, né? Eu estou falando aqui de uma forma alegórica, claro, do que tentar sair da chuva e procurar um abrigo e me secar, e, enfim, esperar a chuva passar, não é? Porque a chuva vai passar, porque tudo passa nessa vida, né? Coisas boas passam, coisas ruins também passam, né? Então, se a gente se desloca do nosso problema, nós temos uma condição de ver melhor como nós estamos agindo. Então, assim, a gente tenta sair do problema e como se estivéssemos vendo num filme. Como é que a Tânia está agindo naquele problema? O que ela está fazendo? Será que é o mais correto? Será que não poderia tomar uma direção diferente para poder ter um resultado melhor? Porque o que acontece também, nós temos o hábito, isso é muito comum para nós, de fazermos sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Não é? Né? Agora vai dar certo, e faz de novo. Não, agora vai dar certo, e faz de novo. E aí a gente vai perdendo tempo nisso. Um tempo que para nós é precioso. Cada dia da nossa encarnação é preciosa. Nós temos que valorizar todos os dias que nós temos essa oportunidade, a bênção de estarmos aqui encarnados. Então, se eu tenho desafios, e tenho certeza que nós todos temos desafios, vamos tentar se afastar um pouco do problema e tentar raciocinar sobre aquilo que está acontecendo. Se eu tomar uma atitude, se eu tomar outra, eu vou por aqui, eu vou por aquele caminho, talvez nós consigamos achar o mais adequado para nós, que nós achamos naquele momento, né? Bom, a águia, ela sempre voa em linha reta. Isso também é bem interessante. Como ela é apesar de ser uma ave de rapina, e ela faz parte dos abutres, né? Ela é diferente do urubu, que fica rodando em círculos para poder atacar, comer a sua carcaça, não é? E normalmente o urubu, ele anda em bando também. A gente virou, mexeu, a gente vê isso aí em algum lugar no céu ali, né? E a águia, ela voa sozinha e ela sempre voa em linha reta. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala assim, aquela pessoa tem uma retidão de caráter, também é um termo que nós usamos. O que é retidão de caráter? A palavra retidão é uma reta. Então, assim, aquela pessoa tem um caráter reto, não é? Então, e ela não tem medo de enfrentar toda a trajetória dela sozinha. E, ao mesmo tempo, vocês podem pensar assim, mas nós fomos criados como urubu. Vou voltar aqui para o urubu. Nós fomos criados para viver em sociedade. O urubu está lá com um monte de urubus ao redor dele que estão, né, ali rondando a carcaça. Só que ela aqui anda sozinha, então nós podemos pensar, então eu tenho que me isolar do mundo para poder voar alto, ter uma acuidade visual muito grande, voar acima da tempestade e voar voando em linha reta sozinho. Ok. Só que tem um detalhe, nós fomos criados para viver em sociedade, nós somos interdependentes. Já se eu perguntar, que deve ter
no mínimo, umas 10, 15 profissões ou mais aqui, se eu perguntar para cada um de vocês, né? Cada um trabalha com uma coisa. E, consequentemente, aqui um acaba ajudando o outro na sociedade, não é? Só que, para isso, ok. No caso do urubu, beleza, ele vive em bando. Só que no caso da águia, o que nós vamos trazer para o nosso entendimento? Que ninguém cresce sozinho. Desculpem, eu errei, que todos nós só crescemos individualmente. Ninguém cresce por nós. Você pode ter a sociedade, você pode ter um companheiro, pode ter um amigo, pode ter o centro espírita, a igreja, o templo, o que for, que vai te ajudar nessa sua jornada de ascensão individual. Então, é por isso que a gente põe aqui, ela voa em linha reta e voa sozinha, porque ela não tem medo de se desviar, porque ela tem essa retidão de caráter, por exemplo. Claro, ela tem essa retidão e trazendo para nós aqui que fosse uma retidão de caráter, que nós temos que ter também, não é? Bom, deixa eu ver mais o que tem aqui. E aqui, olha que interessante, deixa eu voltar aqui. Eu estou falando que ela voa em linha reta, e aqui eu vou pôr para vocês como nós somos. Então, aqui, ó, quando nós somos criados, eu falei que nós somos criados simples e ignorantes, que o que falava para nós, o que nos... como nós éramos? Era o instinto que falava, porque nós não tínhamos consciência, não é? E a irresponsabilidade, a ignorância, aquele quadro que eu coloquei. Então, vejam, como que nós éramos na fase primitiva, quando fomos criados. Aqui é o tempo. Então, as primeiras experiências são aleatórias. As reencarnações são compulsórias. E praticamente não há consciência nem livre-arbítrio. Eu estou pondo isso porque essa linha reta que a águia tem, no começo nós não temos. Por que nós não temos? Vejam bem, aqui são as reencarnações. Como nós vamos nos afastando da criação. Então, quando nós somos ainda nas primeiras fases de reencarnações, por que elas são compulsórias? Pergunto para vocês. E podem, não é porque está gravando, vocês não precisam responder, podem responder. Porque não tem consciência da função. Aqui, a resposta está aqui. As reencarnações são compulsórias porque nós não temos ainda consciência nem livre-arbítrio. O que falava para nós nessa época aqui? Só o instinto. Então, por que as reencarnações eram compulsórias, eram obrigatórias? Para a gente ir experienciando. Então, uma hora você encarna de um jeito, outra hora você encarna do outro. Porque, gente, vamos combinar, nós já tivemos muitas encarnações, né? Então, assim, nós já estamos ainda, não sei se no meio do caminho, no começo, no fim, mas nós já tivemos muitas encarnações. E lá no começo, quando o planeta ainda era um planeta primitivo, nós passamos por isso aqui. Tá? Então, isso foi necessário, inclusive, para que quando tivéssemos consciência e livre-arbítrio, pudéssemos fazer melhores escolhas e conseguirmos ter uma retidão, por exemplo. Só que, não. Né? Então, o que aconteceu? Na fase da consciência gradual, que aí já avançamos um pouco. Nós temos ali o crescimento, a consciência e o livre-arbítrio, coisa que aqui eu não tinha, né? Espírito influencia o próprio crescimento, são reencarnações planejadas. Olhem aqui o tempo, novamente, a linha, né, que nos eleva. Aqui está escrito o quê? Afastamento e dor. Olha como nós ainda estamos. Então, aqui nós não conseguimos voar que nem a águia, ainda numa retidão de linha reta, porque aqui nós nos afastamos da criação, nós acabamos tendo, porque nós temos livre-arbítrio, porque nós temos consciência, porque nós fazemos escolhas, porque nós temos responsabilidade sobre os nossos atos que trarão consequências, nós acabamos fazendo isso. Então, nós nos afastamos da criação, e com isso acaba vindo o quê? A dor. É onde nós ainda estamos aqui. Por isso que a gente falou ali que estaríamos mais ou menos no patamar 5, talvez, porque nós estamos ainda muito afastados do Pai. Nós precisamos diminuir essa trajetória aqui para seguirmos, então, em linha reta. E aí, na terceira, que é o que nós desejamos, em direção à pureza.
Aperfeiçoamento, trabalho em favor do próximo e pela humanidade, e as reencarnações são menos frequentes, rumo à perfeição. Então vejam aqui como são reencarnações planejadas, aqui eram compulsórias, porque eu não tinha débitos. Certo? Eu fui criado simples e ignorante, eu não tinha débito ainda. Então, as reencarnações foram assim, para você vai experienciando, você vai fazendo isso, aquilo outro, ok. Quando nós entramos na fase da consciência do livre-arbítrio, o instinto ficou, não digo que ele ficou de lado, mas ele ficou em menor escala do que a consciência. E aí o que acontece? As reencarnações já são planejadas, porque agora eu já tenho responsabilidade sobre os meus atos. E aí, dependendo de como eu me comporto, eu posso me afastar mais ou menos. Mas, como nós todos somos fadados à perfeição relativa, que é justamente esse voo reto da águia, nós vamos passar para fazer isso, olha, essa será a nossa retidão de caráter. Então, por que não é uma linha reta? Pergunta, por que não é uma linha reta? Não é uma linha que está sobreposta àquela azul? Porque a gente escorrega um pouquinho. Ok, quem que é a linha azul? Quem que é a linha azul? A perfeição. Quem que é a perfeição? Deus. Deus. Então, nós não conseguiremos ficar sobrepostos a essa linha azul, porque a linha azul é Deus, e Deus é perfeito. Nós não seremos perfeitos, mas se nós chegarmos aqui, estaremos como a águia, já, entendeu? Então, assim, vejam que agora o afastamento e a dor já está muito melhor, não é? Então, isso daqui já está nos aproximando, vai nos aproximar da pureza, que é o que nós estamos ascendendo, tá? Então vamos com mais uma característica da... Oi, pois não. Oi, pois não. Sim. Sim, sim. Agora, sim. Sim, com certeza. Não. Nós não retroagimos. Naquele... A gente não tem nada. A senhora se considera estar no zero ainda? Sim, ok, estava no zero, estava naquele quadro de animalidade ainda. A gente foi evoluindo, ok. Com certeza. Por que nós somos, eu pergunto para a senhora, por que nós somos angariando débitos? Ok, mas tem um motivo pelo qual eu fiz besteira. Livre-arbítrio, consciência, más escolhas, mas falta de conhecimento, ignorância. Então, percebe? Então, assim, cada encarnação que nós vamos passando, nós vamos angariando novos conhecimentos, novos desafios, e tudo aquilo pelo qual nós passamos fica aqui armazenado, está adquirido. Nós não perdemos nada do que nós já fomos. Haja visto que nós continuamos com instinto, que foi aqui onde nós fomos criados. Então, eu só tinha instinto de conservação, por exemplo. Hoje, nós ainda temos o instinto de conservação. Ninguém atravessa a rua aqui sem olhar para os lados. Isso é o instinto de conservação. Mas eu já vou parar e vou olhar para os dois lados, porque eu tenho raciocínio, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho consciência, e vou falar, posso atravessar? Então, vejam que o raciocínio atrelado ao instinto aí. Então, tudo isso nos move para frente. Nós nunca retroagimos. Já é, claro, um pouquinho de consciência não. Bastante consciência nós temos. Ok. Mas veja bem, a segunda encarnação, terceira, quinta, décima, quantas forem necessárias, nós estamos aqui ainda na fase primitiva. Como ainda como ainda tem muitos espíritos nessa fase, porque Deus não para de criar. Nós não somos só na Terra. Nós temos o universo inteiro, e dentro do universo inteiro nós temos muitos mundos primitivos.
onde toda hora Deus não cessa de criar. Então, todos os espíritos são criados, são ali. Nós já estivemos ali, agora nós já estamos aqui, a caminho daqui. Então, tudo isso vai somando para nós. Então, por exemplo, se nós hoje vamos tomar uma decisão, fazermos uma escolha, por exemplo, a gente já tem um raciocínio. Vamos escolher para a direita ou para a esquerda, por exemplo, não é? O Livro dos Espíritos nos diz uma coisa interessante, que a primeira coisa que nos vem na cabeça é que nós temos que seguir, que normalmente é o certo. Mas como nós somos melhores do que Deus, e olha que eu estou pondo em aspas, e eu estou me gravando em aspas aqui, o que nós falamos assim, acho que eu não vou para a esquerda não, acho que eu vou para a direita, porque eu estou achando que é melhor. E aí, danou-se. Quebra a cara. Mas, tá bom, quebrou a cara, beleza, não tem problema. Graças a Deus, nós temos as reencarnações que nos permitem recuperar esse tempo perdido, essa escolha mal feita. Por isso que tem o bem e o mal, que Deus permite que o mal exista. Então, assim, é um assunto muito complexo. Mas, se eu conseguir responder a sua questão, nós sempre estamos evoluindo, mesmo depois da segunda encarnação para frente. Desculpa, não entendi. Sem consciência, é menos evoluído e com consciência. Sim, a consciência, claro que está mais evoluído. Mas Deus não nos criou já com consciência. Ele nos criou com instinto, não é? A consciência a gente adquire. Por exemplo, os animais têm um instinto. Eles não têm consciência. Eles podem ter uma inteligência rudimentar, mas consciência eles não têm. O animal não tem um raciocínio contínuo, por exemplo, não é? Então, assim, a senhora tem animalzinho em casa? Já tive. A senhora sabe que se a senhora sair 5 minutos de casa ou sair 1 mês, quando volta ele vai ficar contente do mesmo jeito. Então, ele não tem consciência do tempo, por exemplo. Um exemplo. Né? Então, para nós, e nós já temos essa consciência que nós fomos adquirindo ao longo das encarnações. Então, nós sempre estamos evoluindo, nunca retroagimos. Podemos estacionar, é uma escolha nossa. Mas não para sempre também. Porque aí o que acontece? Vem uma reencarnação planejada. Eu fico várias encarnações patinando. Aí Deus fala assim, cara, tá difícil, hein? Tá difícil se acordar, vamos dar um empurrãozinho para você. E eu costumo dar um exemplo que eu acho bem interessante. Se a gente tropeça numa pedra, a gente cai. Dói o joelho, dói o pé, tal, a gente cai. Mas quando eu levanto, eu dou um passo para frente. Certo? Então, assim, essas encarnações compulsórias, que nós chamamos, é mais ou menos isso. São encarnações planejadas, caso... Aqui eu estou falando especificamente um caso de que a gente está patinando. A gente não consiga evoluir por conta própria. Como nós estamos tentando fazer aqui agora, por exemplo. Então, assim, eu estou patinando, aí vem uma reencarnação compulsória dolorosa. Para nós, dolorosa. Mas para Deus, necessária para a nossa evolução. Beleza? Então, vamos lá. A águia voa na dependência do vento. Esse também é bem interessante. Como ela tem essa envergadura muito grande, né, de 2 metros, ela não consegue bater as asas, ficar batendo asa para voar, porque ela despenderia muita energia, completamente diferente do beija-flor. Claro, não dá nem para comparar ali o tamanho dos dois, mas o beija-flor, para vocês terem uma noção, ele bate até 200 vezes por minuto a asinha dele. O coração dele bate 1.200 vezes por minuto. Loucura, né? Então, assim, e aí ele se alimenta o quê? Do néctar. Que o néctar vai dar energia para ele, não é o açúcar que vai dar energia para ele. Não é? Olha como a natureza é maravilhosa. A águia não consegue fazer isso, claro. Guardadas as proporções, mesmo do tamanho dela, ela não consegue fazer isso. Então, se ela bate muito a asa, ela despende muita energia. Se ela despende energia, ela vai ficar muito cansada e ela não vai conseguir alçar um voo alto e ficar planando como nós... Aqui no caso, como ela voa na dependência do vento, ela alcança o voo e plana. O que nós podemos trazer isso para nós? Quando nós estamos, por exemplo, numa situação, volto a falar da situação que nós estamos ali embaixo da tempestade. A gente fica
só pensando e pensando como é que eu vou sair daquilo e não consigo achar uma solução. Se eu estou planando, eu diria que como o meu falecido pai falava, deixa o barco correr. Né? O que significa isso? Vamos deixar as coisas se acalmarem. Porque vejam bem, se a gente ficar batendo asa e despendendo energia, eu não vou chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, eu vou me cansar e não vou conseguir resolver meu problema. Então, eu vou gastar energia desnecessária. Então, eu preciso ter mudar esse meu ponto de vista e planando para ver o que vai acontecer, e raciocinando, né? Também não posso planar e falar, deixa a vida me levar. Não é por aí, não, aqui que a gente não vai ser coadjuvante aqui do Zeca Pagodinho, né? Que ele fala, deixa a vida me levar. Então, assim, nós vamos planando no sentido de deixarmos as coisas se acalmarem, para que então nós consigamos resolver os nossos problemas. Tá? Bom, e aí aqui tem uma coisa interessante. A águia busca a renovação. A águia é uma ave muito longeva. Ela vive cerca de 70 anos. Quando chega nos 40 anos, ela já está cansada. Aí ela tem duas alternativas, ou se entregar ou se renovar. Olha o tema agora que eu estou chegando no tema da nossa palestra. Então, assim, aí ela escolhe o quê? Se renovar. Porque o que acontece quando ela tem 40 anos? Desculpem, as penas dela já estão todas engorduradas, pesadas, e ela já não consegue alçar o voo como poderia. O bico dela já está todo gasto, então ela não consegue já pegar sua presa como deveria. As garras dela estão já desgastadas, mesma coisa, ela não consegue fixar a presa para poder, enfim, se alimentar. Então, o que ela faz? Ela fecha a agenda, cancela os compromissos e vai para o alto e no penhasco, como pus aqui, ó. Ela arranja um ninho e ela fica lá fazendo a renovação dela por 150 dias. Ó, 3, 6, 9, 12, 5 meses ela fica ali se renovando. Oi? Aí não me pergunte. Vai ver que ela passou no supermercado, fez uma comprinha. Mas veja bem, de qualquer forma, ela deve ter um suprimento, porque se ela fica ali 150 dias, porque ela sobrevive, e ela vai se renovar, não é? Olha, eu vou até um pouco mais aqui, e olha, é que está gravando ali, mas a gente não sabe se nesses 150 dias ela faz um regime. Você entendeu? Eu não sei se ela tem um suprimento, como o urso não fica hibernando. Então, assim, eu desconheço essa parte aqui. Mas talvez ela tenha reserva suficiente para poder ficar esse tempo ali, porque senão não tinha sentido ela ficar 150 dias se renovando e não ter forças para voltar ativa, né? Bom, e aí olha que interessante. Quando Jesus foi momentos antes dele ser entregue por Judas ao Império Romano ali, né? O que ele fez? O que é isso aqui? Subiu ao Monte das Oliveiras. Aí ele chegou lá e teve sozinho, ele levou 3 apóstolos, só que para contextualizar. Ele levou os 3 apóstolos que eram os mais, não digo queridos, mas eram os apóstolos que tinham mais mediunidade, afinidade, mas eles tinham muita mediunidade. Era Pedro, Tiago e João. E ele, tanto que ele falou, vocês fiquem aqui acordados porque eu vou orar, porque a minha hora está chegando. E foi nesse momento que Jesus fez? Ele se recolheu sozinho, por um acaso ali tendo uma pedra, né, ali para poder se apoiar ali, e ali ele teve uma conversa sincera com Deus, não é? Quando ele falou, Pai, que seja feita a tua vontade. É o que a águia está fazendo aqui. A águia se recolheu em cima de um penhasco para justamente agora falar assim, agora eu vou renovar e vou confiar que eu vou ter de novo as minhas penas, o bico
e as minhas garras. Porque ela poderia pensar assim, né? Ah, eu vou me despojar de tudo isso, mas será que eu vou conseguir ter de novo? Ou ela podia ficar lá, a se arrancar, tinha uma automutilação, e lembrando aqui que nenhum animal em condições normais se automutila, e também não é o nosso caso de automutilação, nós estamos falando aqui de reforma íntima, completamente diferente. Não vou falar que é uma automutilação a reforma íntima, mas é uma transformação, é uma renovação que nós fazemos no nosso íntimo aqui, para podermos nos encontrar com o Pai, que era justamente o que Jesus fez. Ele se retirou ali para poder fazer essa última oração que ele fez ali com o Pai, não é? E aí o que acontece? Olha, ela toca o seu bico, ela martela o bico na pedra, e olha só como ela fica completamente deformada. Então, por isso que ela tem uma reserva de alimento já, pode ser que ela isso. Aí o que acontece? Ela arranca todas as suas garras, ela fica em carne viva para arrancar todas as garras. E aí ela troca todas as suas penas, que é justamente porque elas estão engorduradas e tudo mais, e acaba então se renovando. E eu costumo sempre, assim, agora que a gente está percebendo que a águia está se renovando, que ela conseguiu ter essa ciência, guardadas as proporções, né, gente, tudo que eu estou falando, né? Que ela teve essa ciência de que ela precisava disso para poder continuar a sua jornada, porque é o que eu falei, ela tinha duas alternativas, ou ela se largava e se deixava morrer, ou ela se renovava. Ela escolheu se renovar, não é? Porque ela tinha pelo menos quase metade da vida dela ainda pela frente, né? E vocês sabem que, para quem me acompanha aqui, às vezes eu coloco uma música no final da palestra, mas hoje, por falta de uma, eu vou colocar duas músicas. Uma eu vou colocar agora, que justamente é uma música aqui do Roberto Carlos, que não sei se todos conhecem, que fala quando ele quer falar com Deus. E aí alguém pode estar perguntando assim, mas tem aquela música do Gilberto Gil, acho que vocês conhecem, Se Eu Quiser Falar com Deus. E aí eu vou contar uma historinha, eu vou fazer um parênteses aqui, contar para vocês a historinha dessa música. Quando o Gilberto Gil fez essa música, a letra e a música, Se Eu Quiser Falar com Deus, ele pensou no Roberto Carlos. Porque o Roberto Carlos tinha gravado há pouco tempo a música da Montanha, que fala de Deus também, né? Que é obrigado a Senhor, né? Tudo. Então ele falou assim, nossa, é a pessoa certa para gravar. E quando ele deu a letra para o Roberto Carlos leu e falou assim, não vou gravar porque não tem nada a ver comigo. Eu falei, puxa, né? O Gilberto Gil ficou meio assim. Assim, mas como assim? Porque em uma parte você fala assim, no final da música, fala assim, porque isso daqui não tem nada do que eu quero, do que eu preciso. Deixa eu ver a palavra correta aqui. Já está longe aqui. Não, já passou. Enfim, a música fala, não tem nada do que eu... Achei. Pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Essa é a letra do Se Eu Quiser Falar com Deus. E aí o Roberto Carlos falou assim, eu não concordo com isso, do que eu pensava encontrar. Então eu não vou gravar música. E aí ele fez essa música que eu vou passar para vocês. E no final da palestra, eu vou pôr a música do Gilberto Gil, porque o que eu fiquei pensando? A minha reflexão, do que não vai ter, no final não vai ter nada do que eu pensava encontrar. A minha reflexão foi o seguinte, nós, enquanto seres humanos, ainda naquela escala intermediária, o que nós pensamos encontrar no final do túnel? Só luz, coisa boa, só tudo que eu quero, não é? Tudo que para mim, para minha família, não é isso? Aí eu acho que o Roberto Carlos deve... Gente, estou fazendo uma... Né? Pode ter pensado assim, do que eu quero encontrar. Agora, o que eu quero encontrar, será que é o que eu necessito encontrar?
não é? Então, assim, eu pus a música. Eu tinha tirado a música, porque era essa que eu ia pôr. Quando eu vi essa explicação, eu falei, nossa, eu vou tirar, porque então acho que não está batendo muito com o que nós estamos falando. Só que eu, nessa reflexão, achei que tinha tudo a ver, porque com essa explicação a gente acaba entendendo, e eu acabei pondo no final da... Esperar o contrário. Você espera, não é o que você vai encontrar. Então, por isso que eu falo, justamente, porque o que a gente quer tudo, olhar para o nosso umbigo, vinde a mim o vosso reino, não é? E é o que a gente precisa encontrar, não é? É o que é necessário para nós, né? Então eu vou pôr a música agora. É. Depois você aceita para mim? É o do meio, tá? É a águia lá na montanha, hein? Tá, isso aqui. Quantas vezes falando com Deus, desabafo só, e alívio pro meu coração, eu a Ele glória, e dão-se a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, iluminam meu rosto e alegra em minha oração. Quanta luz Deus nos ouve, nos mostra o caminho que é Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala, Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que deu uma oportunidade e é levado ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus do céu, Deus da terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho que é Ele. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos faz quem se chega seguindo Jesus. Vejam bem, está sentindo para mim? Então, assim, essa música acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente quer... quando eu quero falar com Deus. Não é se eu quiser falar, quando eu quero falar com Deus. Né? Então, aqui a gente vê que Deus é paz, Deus é luz, Deus está dentro de nós. Essa simbologia da águia de ter
se recolhido a uma montanha, né, a um topo, ficar reclusa, ou quando Jesus foi no Monte das Oliveiras, é uma simbologia, porque de fato Deus está presente dentro de nós. Nós podemos encontrá-lo em qualquer lugar, em qualquer situação, e sabemos que podemos contar com ele, inclusive, não é? Então, por isso que eu pus isso, porque foi um momento de reclusão que aí a gente tem que ter, quando Jesus não falou, quando você quiser orar, entra dentro do seu quarto e faça a oração. Que quarto é esse? Não é necessariamente o da nossa casa, é aqui o nosso quarto interior. Sintonia, com certeza, né? Bom, então vamos lá. Até agora nós falamos de renovação. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Ok. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Eu coloquei novamente um trecho aqui do versículo lá de Isaías. Porque, como eu falei, até agora nós falamos sobre renovação. Agora nós vamos falar de confiança. Tá? Então, aqui, ó, não há restauração sem reforma. Então, vejam bem. E aí a gente tem que confiar que vai dar certo. Todo mundo que já fez uma reforma em casa aqui sabe que a reforma é pior que a construção, né? Porque faz uma sujeira danada, nunca tem fim, aí uma hora você vê uma parede, você vê um piso, você vê uma janela, e o negócio não tem fim. E é assim mesmo, conosco também. A nossa reforma íntima é diária, é um exercício diário que nós vamos fazendo dessa restauração que nós temos que fazer em nós. E aqui eu vou comentar com vocês dois trechos, duas situações de Paulo. Acho que a maioria de vocês aqui conhece a história de Paulo e eu virou mexer, eu estou falando nele aqui. Paulo passou por 3 ciclos. E por que eu estou falando em ciclo? Porque a águia, ela é um processo também que aconteceu. Então, ela chegou no limite dela e foi se reciclar novamente, né? Para conseguir voar e ter as alturas e ficar com as penas, a garra, o bico, tudo em ordem. Então, Paulo, ele também passou por 3 ciclos. O primeiro ciclo de Paulo foi quando ele era um perseguidor implacável dos cristãos. Até quando ele caiu literalmente ali do cavalo, do animal que ele estava montando, e Jesus veio e falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Até então ele era Saulo. Depois, o segundo ciclo de Paulo foi quando ele foi para o deserto. Para quem esteve aqui a semana retrasada, eu falei, a palestra que eu falei, eu fiz esse comentário. Aliás, mentira, foi na aula que eu dei do Evangelho no Lar. Paulo foi para o deserto, ele já era Paulo. Ele mudou de nome justamente porque começou um novo ciclo. E aí Paulo foi para o deserto fazer tendas, que era o ofício que ele tinha. Onde ele se encontrou com Áquila e Prisca, que era um casal que os 3 estavam fazendo ali as tendas. E Paulo tinha perseguido aos 2 e tinha mandado matar o pai do Áquila. E os 2 não sabiam não reconheceram Paulo naquela situação. E aí Paulo ficou muito constrangido e abriu para eles que ele era aquele a quem eles haviam sido perseguidos, né, de quem estavam perseguindo. E no final eles ficaram muito amigos e acabaram sendo inclusive o segundo grupo de visitadores nos lares para divulgar o Evangelho. Mas por que eu estou falando isso? Esse é o segundo ciclo de Paulo, quando ele falava assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Essa é uma frase que a maioria de vocês aqui acredito que deva conhecer. Então é um ciclo onde ele já tem o conhecimento de que ele pode se renovar. Então nós estamos falando aqui de restauração, estamos falando de renovação. Então eu já tenho a consciência, já tenho o conhecimento, já tenho o livre-arbítrio que eu posso me renovar. Mas muitas vezes nós fazemos o mal. Como a senhora falou, a gente faz um monte de besteira. Fazemos ainda um monte de besteira. Mas eu já conheço bem. Melhor do que antigamente, que eu nem conhecia. Nem tinha distinção do bem e do mal. Eu fazia por fazer. Era um empirismo. Como eu comentei naquele quadro. A gente ia fazendo e desce no que desce. Quando eu adquiri a consciência, eu já sei que determinadas coisas eu posso fazer e outras eu não posso ou não devo, não é? A minha consciência acusa isso. Só que ainda nós estamos naquele patamar lá que se afasta da linha central. Então, muitas vezes nós optamos por fazer o mal.
Não necessariamente conscientemente, mas às vezes fazemos escolhas, tomamos resoluções que depois nós vamos ver que não são acertadas. Ok, a gente volta e faz a coisa certa de novo. Então, por isso que essa frase, o bem que eu sei, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas isso já é um segundo, já crescemos um pouquinho, porque eu já conheço o bem e o mal. Então, eu já tenho um discernimento. E o terceiro processo, o terceiro ciclo de Paulo, foi quando ele já estava totalmente convertido, e ele começou então a fazer a peregrinação por toda a região ali da Europa, divulgando o Evangelho do Cristo. E foi quando ele falou que... Não, foi quando ele falou que já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então vejam bem, as três fases. Primeiro era Saulo, perseguidor. Segundo, já estava transformado, mas ainda não conseguia fazer o que ele sabia que tinha que fazer, e terceiro, ele já fazia o que tinha que fazer. Tanto que ele foi preso, foi decapitado, inclusive, né, Paulo? E ele se manteve firme no seu combate. E aí a segunda coisa que eu queria falar sobre ele. Quando ele já estava prestes a morrer, com 60 e poucos anos, que ele estava já preso, ele escreveu uma carta para Timóteo. Obrigada, não estava lembrando o nome. Ele escreveu uma carta para Timóteo, foi a segunda carta para Timóteo, que ele considerava como se fosse seu filho, um filho do coração, que era até então um rapaz, ele era bem mais novo que o Paulo. E ele escreveu nessa carta o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Inclusive eu tenho uma palestra só sobre esses três itens. Então o que significa isso? Combati o bom combate. É o que essa águia está fazendo. O que a águia fez? Ela foi para a montanha e se depenou toda lá, ficou um traste, né? Ficou praticamente irreconhecível. Então ela estava combatendo a si mesma, para que ela pudesse se renovar. Para nós, o que seria reforma íntima? Exercício diário, não é falar assim, agora de hoje para frente eu vou ser bom, vou ser melhor, vou ajudar, vou fazer acontecer. Gente, isso não funciona. Isso não funciona, achar que saiu daqui do centro e já virou santo. Não viramos, gente, eu não sei vocês, eu ainda não. Então, assim, é um exercício diário que nós temos que ir fazendo para nos modificar, essa reforma que não tem fim, na realidade. Não é? Então esse é combati o bom combate. O segundo é acabei a carreira. O que significa isso? A águia se renovou, acabou a carreira. Eu costumo dar o exemplo de uma corrida de obstáculos. Então assim, a pessoa não vai correndo e aí ela tropeça e cai o obstáculo, ela vai, mas ela chega lá no final. Se chegou em primeiro lugar, segundo, décimo, tanto faz. Mas ela acabou a carreira. Tropeçou um monte de vezes? Beleza, mas conseguiu chegar no final. Paulo foi quando ele já conseguiu perceber. Naquele momento dos ciclos, né? Ele já sabia o que ele precisava fazer. Então, assim, a pessoa que está pulando os obstáculos, o que ela vai fazer de uma próxima vez? Olha, eu vou até já mudar aqui, ó. A liberdade é uma conquista, o sucesso é um prêmio e a renovação é o único caminho para chegar aos nossos objetivos. Então, nesse caso aqui de Paulo, ele já sabia essa diferença. No caso que eu falei do atleta, ele tinha o quê? Que fazer uma renovação para chegar nos objetivos dele, ou seja, da próxima vez ele vai correr e não vai derrubar os obstáculos. Vão ter obstáculos? Vão ter. Mas ele não vai derrubar e vai chegar no final. Para nós, para a águia, o que significa? Tô limpa, tô novinha. Sai de lá e continua a vida que segue. E vai fazer o que ela sempre fez na vida. E para nós, o que significa? É o resultado desse exercício diário que nós fazemos da reforma íntima, onde nós vamos estar melhorados. A cada dia que passa, nós vamos nos melhorando se fizermos o bom combate e assim por diante, né? Bom, e aí vamos lá. E aí voltando aqui em confiança. Né, falamos de renovação, agora estamos falando de confiança. Os que confiam no Senhor voam como águias. E aqui eu vou pôr um outro vídeo para vocês, que é bem interessante, acredito que muitos de vocês conhecem. É um vídeo real e que fala de confiança.
que é uma coisa que nós ainda falamos muitas vezes assim, da boca para fora. Ah, eu confio que vai acontecer tal coisa, e de repente a coisa não acontece. Aí você fica assim, caramba, eu tinha certeza que o negócio ia acontecer, mas é a tal história. Nós não sabemos o que é melhor para nós, porque é o que eu comentei antes, a gente quer tudo da música que eu falei. Eu espero que tudo seja de bom para mim, para os meus, para minha família, para os meus amigos, mas nem sempre as coisas assim acontecem, porque não são necessárias para nós. Às vezes a doença, o desemprego, a perda de alguém, isso é o necessário para nós. Às vezes não. Na maioria das vezes isso é necessário. E eu vou pôr um vídeo para vocês aqui de uma coisa que aconteceu. Essa é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. E nesses momentos angustiantes, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer a não ser gritar. E ele rogou a Deus: ó meu Deus, ajude-me. Uma voz grave, profunda, vinda do céu, indagou: o que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor. Esse é ele. E Deus lhe fez uma nova pergunta: você realmente acredita que eu possa salvá-lo? E o alpinista respondeu: tenho certeza. Deus então ordenou: corte a corda que o mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e pensou que se a soltasse, morreria. O pessoal de resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força com as duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esta é uma história real e a dedução a respeito do diálogo com Deus foi feita porque o alpinista foi encontrado a apenas 2 metros do chão. E você? Está segurando firmemente sua corda? Por que não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia terra. Vamos cortar a corda, né? Então, assim, uma história real, onde a gente vê que ele falou para Deus: eu tenho certeza que você vai me ajudar. Então, corta a corda. Só que, é o que eu sempre falo, é que venha a mim o seu reino. Não, que seja feita a minha vontade, não que seja feita a sua vontade, como Jesus ali no Monte das Oliveiras. Então, assim, a minha vontade é o quê? Eu não estou confiando. Deus mandou cortar a corda, mas eu vou morrer. Percebe? Então, assim, o que falta para nós ainda é essa confiança, e ele poderia ter sido salvo. Ok, chegou a hora dele, ele ia desencarnar de qualquer jeito. Né? Mas, enfim, é isso. E aqui, ó, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso também é uma frase de Paulo. Então, é tal história. O Cristo já vive em mim, não sou eu que vivo mais em mim. Né? Quando nós tivermos essa ciência de que temos que nos renovar diariamente e confiarmos em Deus, as coisas vão acontecer. Nem sempre como nós gostaríamos, mas como nós necessitamos. Né? E aqui, ao mesmo tempo, estou falando da águia, que ela tem todas essas características da vida dela, que eu acredito que se vocês
não conheciam, né? Eu achei que ficou bem, dá para a gente ter muita similaridade com algumas coisas nossas. Mas a águia também sofre provações, tá? Então aqui, olha, o único pássaro que se atreve a atacar uma águia é o corvo. Ele senta sobre as suas costas e bica seu pescoço. No entanto, a águia não responde e nem luta. Não perde tempo e nem gasta sua energia com ele. Simplesmente abre suas asas e começa a subir o mais alto que pode. Ou seja, quanto mais alto é seu voo, mais difícil é para o corvo respirar e logo ele cai por falta de oxigênio. Diante disto, quer um conselho? Deixe de perder tempo com os corvos. Continue seu voo nas alturas e eles por si só despencarão. Então, essa provação que a águia também passa, porque apesar dela ficar 150 dias ali num sofrimento, não é? Ela também tem essa aprovação também, que é o que nós temos aqui no nosso dia a dia. Quando nós temos um parente difícil, quando nós temos um chefe que não é bem aquele que nós gostaríamos, quando a gente passa por uma doença, por uma perda de emprego, por uma perda de um ente querido, nós temos que não perder tempo com isso. E aqui eu não estou falando perder tempo, faleceu um ente querido, eu vou perder tempo pensando dele. Não é isso que eu estou falando. Porque tem que ficar saudade. O que nós não podemos é segurar esse nosso ente querido, né, aqui, porque ele também continua sua jornada evolutiva na erraticidade. Mas o que nós precisamos é traçar como a águia, termos uma retidão de voo, seguirmos em frente, alçarmos o mais alto que pudermos, termos uma visão, uma acuidade visual grande, porque aí sim nós conseguiremos passar pelos nossos desafios e sairemos fortalecidos. E além de tudo, nós temos o quê? O poder da oração e o evangelho no lar, não é? Quando nós estamos achando que tudo está perdido, né? Que muitas vezes nós nos entregamos, ficamos ali, poderíamos ficar como se o corvo tivesse ali no nosso cangote aqui e a gente não conseguir alçar voo, não é? Nós temos o poder da oração, que são os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos inspirando e nos fortalecendo. Nós temos o nosso anjo da guarda que foi designado para a nossa vida, que tem em missão nos seguir durante a nossa vida para nos orientar. Nós aqui não fazemos caso dele. Ele faz caso da gente. Nós muitas vezes esquecemos que temos esse anjo da guarda que está conosco. Ele foi designado durante toda a nossa encarnação. E temos o evangelho no lar. Aí eu pergunto, quem não faz o evangelho no lar aqui? Só a senhora? Alguns. Ok. Convido-os a fazer. No site do Grupo Socorrista tem lá Evangelho no Lar, tem todo um roteirinho de como faz. Eu acho interessante se vocês puderem ler e seguir, que é o que eu sempre falo. O Evangelho no Lar é uma ferramenta, eu falo nós espíritas, mas não é uma prerrogativa da doutrina espírita, que nós chamamos de Evangelho no Lar. Mas qualquer pessoa que fizer uma oração em casa, está tudo certo. Mas a gente tem um roteirinho para fazer, né? Ela funciona, o Evangelho no Lar funciona como uma blindagem, uma redoma em volta de nossa casa para evitar que influenciações negativas aconteçam. Os problemas vão sumir? Não, não vão sumir. Mas nós vamos ter discernimento, vamos fazer aqui como a águia. Vamos alçar voo e deixar os problemas se resolverem, vamos ali planando para que os problemas acabem se resolvendo, não é? E aqui, para finalizar, eu recebi essa semana isso, achei bem interessante, pus aqui. Se um ovo se rompe por uma força exterior, a vida termina. Mas se ele se rompe por uma força interior, a vida começa, né? Então, grandes coisas começam a partir do seu interior. Então, para mim, isso me chamou muito a atenção em relação à reforma íntima, né? Eu falei, tem tudo a ver com a palestra, eu vou colocar isso daqui. E para encerrar, voe para cima como a águia, habite nas alturas com o Pai. Você foi criado para vencer, apesar de todas as dores pelas quais vai passar. A recompensa compensa. Tá? E eu vou pôr agora, para encerrar, então, essa música do Gilberto Gil, que é, ao invés de quando eu quiser falar com Deus, é se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil. Tá bom? Isso. E aí vocês prestem atenção, porque
Tem tudo a ver com tudo que nós falamos também, tá? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar. Tenho que encontrar. Tenho que folgar os nós dos sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma que for. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem botas pra segurar. Tenho que ser dar as costas, caminhar, decidido pela estrada. Que eu pensa bem Muito bem. Então, eu acho que nós podemos falar com Deus, né? Cada um a seu modo, cada um do seu jeito, cada um no seu quarto, não é? E assim nós vamos praticando a nossa reforma íntima e vamos nos melhorando, sermos pessoas a cada dia que passa, exercitando essa nossa vontade de sermos pessoas melhores, porque assim alçaremos voos altos que nem a águia, ok? Então eu agradeço a atenção de vocês e vamos agora então aplicando o nosso passe e vamos nos sentando da melhor forma possível e vamos nos ligando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Que ela possa nos cobrir com seu manto azul de luz, derramando sobre nós energias de paz, de equilíbrio, de saúde, de esperança, de cura, de alegria, de refazimento físico, moral, espiritual, para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, apenas e somente apenas acompanhados pelos nossos anjos da guarda, que possamos ter um excelente final de semana junto de nossos familiares e amigos, termos uma semana que vem próspera e amparada, e que na próxima semana estejamos juntos novamente para darmos continuidade aos nossos estudos.